Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito do top 5 do final de semana e das principais marcas batidas. Então, vamos lá! Pessoal, desculpem se o vídeo saiu um pouquinho mais tarde do que de costume, eu passei um pouquinho mal no meio da tarde, eu tomei um remedinho aqui. Então, obviamente, eu não posso deixar de começar falando dos Eternos, que é um novo filme da Marvel, já é o terceiro filme da Marvel sendo lançado esse ano, depois do filme da Viúva Negra e depois do filme Shang-Chi. E o filme teve uma estreia que ficou um pouquinho abaixo do esperado, mas não tão abaixo assim. Eu ouvi algumas pessoas falando que o filme estava indo rumo a ter uma abertura de 55, 60 milhões de dólares e o filme acabou fazendo 71 milhões de dólares, que não é uma abertura sensacional, não é a melhor abertura do ano para Marvel. Na verdade, é a pior abertura do ano para os filmes da Marvel, né? Ficando atrás de Viúva Negra, que abriu com 80 milhões, e atrás de Shang-Chi, que abriu com 75 milhões, e atrás inclusive de Venom, que abriu com 90 milhões. Então não foi uma abertura sensacional abrir com 71, mas considerando o marketing negativo que o filme vem recebendo por causa das críticas, as pessoas que simplesmente não conhecem os personagens, tudo isso foi somando, né, para o filme não ter uma abertura de outro planeta. O filme teve uma abertura bem competente de 71 milhões de dólares, que coloca ela na quarta posição do ano de 2021. Vale a gente lembrar que a gente ainda está passando por um momento de pandemia. O filme, inclusive, teve a menor abertura em termos de número de salas, número de cinemas, dentre os 6 primeiros, ou seja, se a gente fizer o cálculo da média por sala, o filme ficou mais ou menos equiparado com o filme da Viúva Negra, porque ele estreou em 400 cinemas a menos. Eu não sei qual foi o motivo dessa estreia um pouquinho mais enxuta, mas o filme teve um alcance um pouco menor do que seus principais concorrentes. Inclusive o filme do Venom, que é um filme teoricamente menor do que o filme dos Eternos, teve uma abertura consideravelmente maior, abrindo em 4.225 cinemas, enquanto o filme dos Eternos abriu em pouco mais de 4 mil. E ao redor do mundo todo, o filme está tendo uma performance mais ou menos equiparada com a performance norte-americana, fazendo 90 milhões de dólares fora dos Estados Unidos e chegando a 161 milhões e 700 mil dólares. Então, só colocando em perspectiva, né, muitas pessoas falando que o filme seria o primeiro grande flop da Marvel, eu acredito que um filme que já faz mais ou menos o seu orçamento no primeiro final de semana, né, onde ele estreou em todos os territórios, lembrando que numa pandemia muitos filmes não estrearam em todos os territórios, o filme ainda não estreou na China, por exemplo. A China, a essa altura, não dá nem pra gente considerar mais quando a gente fala de bilheteria, porque tá sendo muito raro as estreias chinesas. Mas, de qualquer forma, o filme chegou a 161 milhões de dólares, que não é um resultado ruim pro primeiro final de semana. Só para colocar as coisas em um pouquinho mais de perspectiva, o filme dos Eternos fez no primeiro final de semana a mesma coisa que o Esquadrão Suicida fez no decorrer da sua corrida inteira no mundo todo. Você tem que pegar tudo que o filme Esquadrão Suicida fez e os Eternos fez em somente 3 dias. Então não foi a abertura dos sonhos, não foi uma abertura sensacional, o boca a boca negativo realmente afetou as bilheterias, mas o filme teve uma performance bastante razoável. Não é um dos melhores do universo Marvel, mas também não foi uma decepção porque ficou bem próximo da abertura de Shang-Chi. E eu pretendo fazer algumas análises um pouquinho mais aprofundadas nos próximos finais de semana, então eu não vou falar muito a respeito, né, do filme dos Eternos, porque eu pretendo abordar mais a fundo nos próximos Clube da Bilheteria. Aí na segunda posição ficou o filme Duna, que está indo para o seu terceiro final de semana, e o filme caiu 50,6%, fazendo mais 7,620 milhões de dólares. Então o filme caiu 50%, não foi uma queda tão alta assim, o filme continua tendo uma performance positiva, considerando que a sequência já foi confirmada. Então o filme a essa altura tem que cruzar a linha de chegada ali, que eu colocaria como o dobro, né, do que ele fez no seu orçamento. Então se o orçamento foi de 160, 180 milhões, ele teria que fazer na casa dos 360, 400 para ser um filme minimamente lucrativo para Warner, ainda mais considerando que o filme estreou na HBO Max, então o filme tem chances de ser muito mais lucrativo através do serviço de streaming. Como eu digo aqui no canal, eu assisto muitos podcasts americanos, nem são podcasts de filmes, e eu tô ouvindo bastante gente falando a respeito do filme Duna. E o filme atingiu 83 milhões de dólares em território americano, mas ele fez um sucesso muito maior fora dos Estados Unidos e ele chega hoje a 330 milhões de dólares. E o filme ainda continua na segunda posição, mesmo que o valor de 7 milhões não seja um valor tão acentuado, o filme ainda deve fazer mais pelo menos 20 milhões de dólares em solo americano.
E pessoal, como sempre, lembrando vocês, a Amazon já está em condições de Black Friday, ele já tem várias promoções de Black Friday dentro lá do site da Amazon. Se vocês estão interessados em algum item, vale a pena vocês conferirem. Eu mesmo comprei algumas coisas já com promoção de Black Friday, então eu recomendo para vocês entrarem lá, eu vou deixar o link aqui abaixo para vocês darem uma olhada nas promoções e ver se tem alguma coisa que interessa para vocês. Vocês não gastam um centavo a mais por isso utilizando meu link e é uma forma bem legal de ajudarem o canal. E aí na terceira posição, com uma queda mínima, ficou o filme Sem Tempo Pra Morrer, que é o novo filme do 007, que caiu somente 20%, né? Ele se manteve na terceira posição e o filme fez mais 6,1 milhões de dólares, quase ultrapassando o filme Duna, quase melhorando de posição, né, da terceira para a segunda, porque os filmes ficaram bem equiparados nesse final de semana. E o filme 007 chega a 143 milhões de dólares somente nos Estados Unidos, só que como eu sempre falo aqui no canal, a franquia 007 é muito mais uma franquia do mundo do que uma franquia americana, e o filme já chega a 667 milhões de dólares ao redor do mundo todo, que é um resultado sensacional, inclusive para os filmes do Daniel Craig, não é um resultado baixo. Como vocês podem ver, né, nessa imagem que eu vou colocar aqui para vocês, o filme Cassino Royale fez 606 milhões de dólares com uma abertura de 40, o filme Quantum of Solace fez 586, enquanto abriu com 67, o filme Skyfall, que abriu com 88 milhões, fez 1,1 bilhão de dólares, o filme Spectre, que fez 70 milhões na abertura, fez 880 milhões no final de sua corrida, e finalmente Sem Tempo Pra Morrer, que abriu com 56 milhões de dólares, acabou fazendo 667 milhões de dólares. Então esse filme já ocupa a terceira posição dentre os filmes do Daniel Craig, como eu tinha previsto, né? Eu achei que esse filme fosse conseguir bater Quantum of Solace e Cassino Royale, mas que ele não conseguiria bater os filmes Skyfall e o filme Spectre. Ainda existe a possibilidade dele conseguir bater o filme Spectre, mas não é uma possibilidade tão forte assim a essa altura, porque o filme teria que ter pernas muito mais longas do que já teve para conseguir bater os 880 milhões que o filme anterior fez. E continuando com mais uma queda pequena, ficou o filme Venom Tempo de Carnificina, que caiu 22% e fez 4,4 milhões de dólares. O filme da Sony está se tornando um sucesso muito grande, não um sucesso equiparado ao primeiro filme, só que o primeiro filme fez um estouro, né, em território chinês, então esse filme já tem uma desvantagem significativa. O filme chega a 197 milhões de dólares em território americano e já atinge 424 milhões ao redor do mundo todo. Se a gente comparar, né, o ano de 2021 com o ano de 2020, o ano de 2021 já disparou na frente. Mesmo com esses lançamentos simultâneos do Disney Plus, do HBO Max, a gente está vendo que os filmes estão conseguindo fazer muito mais sucesso nesse ano do que no ano passado, obviamente, porque a pandemia estava muito mais grave no ano passado do que ela está hoje. E fechando o top 5 em uma coisa extremamente difícil da gente ver acontecendo, o filme Rom Bugado, que tinha caído para a 8ª posição, agora voou de novo para a 5ª posição, não caindo praticamente, ele caiu 3,8%, enquanto outros filmes caíram, então o filme fez mais 3,6 milhões de dólares, e é um filme, né, da 20th Century Studios, ou seja, também é um filme da Disney, que agora voltou para o top 5. E o filme chega a 17 milhões de dólares em território americano e 46 milhões de dólares ao redor do mundo todo, que não é um resultado sensacional, mas a gente vê que o filme está tendo pernas muito longas, ou seja, o filme deve estar agradando quem está indo assistir e o boca a boca está sendo positivo, mesmo que na abertura muitas pessoas não tenham tido interesse. Então geralmente é assim, né, quando um filme vai conquistando devagarzinho o público, talvez quando entrar no Disney Plus ou no Hulu, sei lá onde que a Disney vai colocar esse filme quando ele for lançado, ou aqui no Brasil, né, no Star Plus, o filme vai ter uma aceitação positiva quando chegar em um desses serviços. E só um destaque para o filme Halloween Kills, que caiu da 2ª posição para a 7ª posição, com uma queda de 72%. O filme já não tinha tido uma abertura sensacional e agora ele teve uma queda bizarra, né? 72% caindo da 2ª, como eu disse, para a 7ª posição. E como de costume no final do vídeo, o top 5 norte-americano ficou o seguinte: Shang-Chi ainda na primeira posição, com 223 milhões de dólares, seguido pelo filme Venom, que está se aproximando cada vez mais, com 197 milhões, depois o filme Viúva Negra, com 183 milhões, o filme Velozes e Furiosos 9, com 173, e o filme Um Lugar Silencioso Parte 2, com 160 milhões, e o top 5 mundial, na primeira posição a gente vê A Batalha do Lago Tianjin,
com 866 milhões de dólares, disparando na primeira posição na frente do filme Rayman, que está na segunda posição com 841. Depois o filme Velozes e Furiosos 9 com 721 milhões de dólares. Depois o filme Detetive Chinatown 3 com 699 e finalmente Sem Tempo para Morrer com 667 milhões. Então, pessoal, o que vocês acharam da abertura dos Eternos? O que vocês acharam em comparação com Shang-Chi, com Viúva Negra, com Venom? O que vocês acham dessa abertura? Não podemos esquecer também, né, do Esquadrão Suicida, que também chegou esse ano. Então, o que vocês acharam, né, desses filmes de super-herói ou do gênero de super-herói, pelo menos, que foram lançados em 2021? Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.